assistindo essa noite. Seja bem-vindo à aula número 3 da nossa série de aulas, né? Os segredos do eu e da personalidade. Uma série de aulas gratuitas para a gente conversar um pouquinho sobre a personalidade, conversar um pouquinho sobre alguns tipos de transtornos, vocês conhecerem melhor o meu trabalho e também se conhecerem melhor à medida que a gente entende como cada um de nós funcionamos. Então, seja muito bem-vindo à live de hoje, a essa aula de hoje. Se você tem algum amigo, alguma amiga que você acha que precisa desse conteúdo, vai lá, compartilha com ele, deixa aí já o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para a gente poder continuar produzindo conteúdos assim para vocês, tá bom? Como o tema da nossa aula hoje já fala, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os transtornos de humor. Então, se você tem aí alguma dúvida sobre isso, talvez você já tenha ouvido falar sobre os transtornos de humor, hoje a gente vai explicar um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade, deixa aí no chat para a gente conversar um pouquinho, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Então vamos lá, aqui algumas anotações para guiar os tópicos que nós vamos conversar hoje. Vou tentar fazer da maneira mais sucinta possível. O primeiro ponto que a gente tem que entender, entrando direto já no nosso conteúdo, é a diferença entre transtornos de humor e ansiedade. Para a pessoa que não entende, que não conhece, que não sabe, parece que tudo vem sendo a mesma coisa, ou acaba sendo a mesma coisa, ou que está tudo relacionado. E não necessariamente, né? Os transtornos de humor, eles têm a ver com a produção ou a falta de produção de algumas substâncias químicas no nosso organismo, né? De algumas coisinhas aí que nós vamos falar um pouco mais para frente, que causam as disfunções de humor. Então, nós temos também que diferenciar o que é um estado depressivo para um estado deprimido, que é o segundo ponto que nós vamos falar. E, por último, nós vamos falar também sobre o que você pode fazer se você sofre de um transtorno de humor, qual é o passo a passo que você tem que dar, qual é a ajuda que tem à sua disposição para você tratar o seu transtorno. Se você já está acompanhando as outras aulas dessa série, Os Segredos do Eu e da Personalidade, tem um esquema que eu sempre trago para as pessoas, né, para os alunos dos cursos que eu ministro, para os alunos que vêm para as minhas aulas, que é a estrutura do ser humano, né, os segredos do eu. Nós somos biopsicossociais, é assim que se forma a nossa personalidade, baseada nos 5 fatores principais, o Big Five, né, que é a teoria cientificamente mais usada hoje com respeito à personalidade. Então, nós somos biopsicossociais. Bio, aquilo que vem da nossa genética, psico, aquilo que está impregnado no nosso psicológico, ou seja, os fatores da nossa criação, e social tem a ver com a sociedade onde nós crescemos, o meio em que nós vivemos. Com os transtornos de humor, né, acontece uma coisa bem parecida, tá bom? Nos transtornos de humor, nós temos 3 fatores que podem ser primordiais para dizer se você tem um transtorno de humor ou não, se você está desenvolvendo um transtorno de humor ou não, ou se você desenvolverá um transtorno de humor ou não. O primeiro ponto é a genética. A sua genética, ela pode trazer com você, ou trazer para você, uma predisposição aos transtornos de humor. Ou seja, talvez o processo intrauterino, ou seja, o que nós chamamos de afetos intrauterinos, quando você estava lá no útero da sua mãe, estava lá como um feto, como a sua mãe experienciou o mundo, ou seja, se ela sofreu algum tipo de tensão, algum tipo de medo, algum tipo de estresse, algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza, algum tipo de preocupação, isso afeta diretamente o feto, no caso você. E isso pode trazer para você uma predisposição, uma tendência
ou uma sensibilidade a determinados sentimentos que você experienciou no seu processo intrauterino. Então, olha que interessante. O primeiro ponto que nós levamos em consideração, quando nós buscamos entender fatores de transtornos de humor na pessoa, é o processo genético, né? Como foi ali a sua gestação, como foi o processo intrauterino, quais foram os afetos que a sua mãe recebeu e passou para você dentro do feto. Também ali era o mundo que você sentia, né? O feto da sua mãe. Então esse é o primeiro ponto a ser avaliado, né? Que pode te dar uma predisposição ou uma sensibilidade a um transtorno. O segundo ponto é a vulnerabilidade psicológica, como nós falamos de biopsicossocial. Então, na questão psicológica, né, você pode também ter uma vulnerabilidade por causa de fatores de criação, coisas ali que você recebeu da sua família de origem e que trouxeram para você, tanto na infância quanto agora na vida adulta, uma sensibilidade, uma predisposição, um padrão de agir ou um padrão de reagir diante do mundo ao seu redor, diante de problemas, diante de dificuldades, diante de circunstâncias. Então, a sua família de origem, ela pode também ter impregnado em você um padrão de comportamento e hoje você continua repetindo isso nos focos de tensão, né, nos momentos difíceis, nos momentos de desafio. E, por último, pode ter havido também algum componente específico. Um componente específico seria um trauma, um abuso, um abandono, que fazem com que você, hoje, tenha desenvolvido alguns transtornos ou algum transtorno de humor. Então, essa trinca, né, esses três pilares, eles nos ajudam a entender como funcionam os transtornos, né, como eles atuam, de onde ele vem, né, a etiologia ali dos transtornos, entender melhor. Claro, a gente não consegue colocar marcos específicos, quimicamente falando ou biologicamente falando, isso não é possível, mas nós podemos entender e compreender como ali se forma o curso do transtorno e qual será o resultado. Certo? Então, dentro da psiquiatria, o humor, ele é chamado de timia, né? Humor é igual timia. Então, existe ali algo que nós chamamos de distimia, que é como se fosse uma leve depressão. Então, voltando àquele ponto que nós falamos sobre a diferença entre alguém estar depressivo e alguém estar deprimido, é aquela régua da normalidade. Existe uma régua, né, que nós podemos colocar como se fosse duas barras aqui, e no meio dessas barras nós temos aquilo que é a normalidade. O estado deprimido, ele é um estado de tristeza, não é necessariamente um transtorno de humor. Juan, como assim? Não estou entendendo. Explica melhor essa questão de por que um estado deprimido não é um transtorno de humor. Lembra que eu falei que tem uma régua e que a normalidade é oscilar dentro dessa régua? O estado deprimido, ele pode ser dado por alguma coisa que aconteceu, algum fator, né, ou seja, algum componente específico que está trazendo para você uma tristeza. Você perdeu o seu emprego, você perdeu um familiar, um ente querido, aconteceu algum sucesso trágico na sua vida nesse momento e você está triste, você está num estado deprimido, né? Você está ali oscilando, mas ainda dentro de uma régua da normalidade, daquilo que é normativo. Então você pode ali oscilar, mas isso não significa necessariamente que você está num estado depressivo. Depressivo, por quê? Porque, como a gente estava falando, você pode ali ter momentos de oscilação, né, em que algumas substâncias no seu corpo, elas dão uma decaída, por assim dizer, né?
As substâncias que atuam com respeito à motivação, ao sentimento de plenitude, à serenidade, né? Nós podemos citar aqui pelo menos duas, né? A dopamina, que é ali o hormônio da motivação, é aquilo que te mantém motivado, né? Um neurotransmissor que te mantém motivado, e a serotonina, que é a substância que vai trabalhar em você a sensação de serenidade, de bem-estar, a sensação de plenitude. Então, o que pode acontecer às vezes? Pode acontecer que por causa de um sucesso, de um acontecimento, de algo que sucedeu, algo que aconteceu, essa produção sua ela baixe, né? Como nós falamos, citamos exemplos de uma perda de um ente querido, uma perda de uma pessoa amada, a perda de um trabalho, etc., uma preocupação. Então, isso pode fazer com que o seu nível dessas substâncias ele baixe, mas ainda dentro de uma régua daquilo que é normativo. Então, você não tem um transtorno de humor, você simplesmente tem um estado deprimido, tá? E qual é a ideia? Que depois de ali, entre 48 horas e 3 dias, a sua produção dessas substâncias ela se regularize e você continue a ser funcional, você continue a sua vida normalmente, funcionando normalmente como era antes daquele acontecimento. Então tem uma regra. Porém, se essa tristeza ela persiste e não vai embora depois de um tempo já estabelecido, de um tempo estipulado, então você começa a sair dessa régua. E aí você entra no que nós chamamos de um transtorno. Aquilo começa a atrapalhar a sua vida, aquilo começa a dificultar as suas relações, o seu trabalho, começa a dificultar o seu dia a dia, e você entra num estado depressivo, que aí sim pode acabar se tornando um transtorno de humor. Quando ele transtorna, quando ele traz um malefício para aquela pessoa, se torna um transtorno de humor. É a diferença de como, por exemplo, no transtorno de humor, né, no caso um transtorno como a depressão, você passa a não produzir exatamente aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios, aquilo que vai fazer com que você se sinta motivado, ou sereno, ou em paz, ou tranquilo, ou pleno. Então é como se você tivesse ali um silo cheio de milho. E aí todo dia você pega um pouco daquele milho, pega um pouco daquele milho, pega um pouco daquele milho, e aí aquele silo vai enchendo automaticamente. Você ter um transtorno de humor, um transtorno como a depressão, conforme você vai pegando esse milho, ele não se repõe, ou se repõe bem pouquinho. Por isso que quando é um transtorno de humor, você tem que procurar uma ajuda profissional. Tem que procurar um profissional que ajude você. No caso, pode ser um médico psiquiatra, ele vai te passar ali alguns remédios para tentar equilibrar essa produção, para tentar equilibrar o seu organismo. Você pode procurar também a ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, que vão fazer um acompanhamento emocional para ver que fatores da sua vida estão contribuindo para isso, ou não. Porque existem algumas atividades, nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, que podem te ajudar na produção dessas substâncias e ajudar você a sair de um estado deprimido ou até mesmo te ajudar a ter uma remissão num transtorno de humor. Então você tem que começar uma autoanálise para ver ali o que na sua vida está precisando ser encaixado melhor, ou então o que na sua vida está faltando. Então os hormônios, a dopamina, a serotonina, começam a faltar no seu organismo e isso se traduz em um transtorno. Para que possa ser diagnosticado como uma depressão, você precisa ter alguns sintomas. E você precisa ter esses sintomas em alta intensidade e em alta recorrência. Então, não é simplesmente você estar triste por um longo período de tempo ou por um período de tempo. Você tem que ter pelo menos 7 sintomas, são 10. Você tem que ter pelo menos 7 sintomas desses 10 em alta intensidade
e em alta recorrência, tá bom? Juan, quais são esses sintomas que eles podem me ajudar a entender se eu estou já partindo para um transtorno de humor? Se o que eu tenho já não é mais simplesmente um estado deprimido, mas sim um transtorno de humor depressivo, né? Lembrando que a depressão ela é uma patologia, né? Uma psicopatologia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas. Então, você pode aí anotar, se você está com seu papel e caneta, anota aí e tem que ir lembrando que é em alta intensidade e em alta recorrência, tá bom? O primeiro ponto é uma disfunção do sono, ou seja, insônia. Existem pelo menos 3 tipos de insônia, então você tem que, primeiro ponto, avaliar o seu sono. Você dorme e acorda no meio da noite, você não consegue dormir virando a noite, você acorda ali em episódios e dorme de novo. Como é que está o seu sono, né? Em alta recorrência e em alta intensidade. Você também tem que estar apresentando uma irritabilidade alta, tudo te irrita, pequenas coisas, pequenas palavras, o fato de ter que esperar alguma coisa, tudo te causa uma irritação. Um segundo ponto, a ausência de desejo ou vontade, né? A ausência de conação, que a gente chama. Então você já não tem mais vontade, você já não tem mais desejo, você já não quer mais fazer nada, não sente o desejo de fazer nada, né? E isso é diferente de você estar triste, por exemplo, né? Você pode estar triste, mas de repente você fala, olha, estou triste aqui, mas vou ali, vou tomar um sorvete, vou dar um passeio para eu me sentir melhor. Então você vai, toma um passeio, aliás, você vai, dá um passeio, toma um sorvete, faz alguma uma coisa diferente, volta para casa e você já está melhor daquilo. Então, isso não é um quadro de um transtorno, porque no transtorno você tem uma ausência de desejo ou vontade, você não quer fazer nada, não tem nada que te dê vontade, que te dê gana, que te dê prazer, né? Então, em alta intensidade e recorrência. Um segundo ponto é a emotividade. Então, você chora toda hora, você se sente fragilizado emocionalmente, não consegue conter as suas lágrimas. Aconteceu qualquer coisa, você já se torna emotivo, alta intensidade e recorrência. Durante o dia, né, você tem uma sonolência alta. Qualquer coisa que você faz, ela te traz uma sonolência, te traz um sono que você não consegue entender. É você parar um pouquinho e você já sentir vontade de deitar, de dormir, de apagar. Então também é um outro sintoma da depressão, desse transtorno de humor. Um outro ponto é a sensação de culpa. Você sentir uma culpa em excesso, uma culpa excessiva, né? Toda hora você está sentindo aí você faz tudo errado, você está sentindo que tudo para você está ruim, que tudo para você está errado, tudo para você dá errado, que você não presta para nada, que você não serve para nada, um sentimento de culpa, né? Um sentimento de que você é um peso para outras pessoas. Também, junto com isso, a sensação de menos-valia, né? A sensação de que você não vale nada, está ali junto, né? Acompanhando você durante esse sentimento. E outro ponto também é que existe a reclusão social, né? Você ali se torna recluso, você se torna antissocial, você não quer ter interação. Às vezes você tem uma interação somente para a pessoa ver que você está fazendo alguma coisa ali só para dar aquela tapeada, mas na verdade você não quer aquela interação, você não sente vontade das interações sociais. E isso causa, né, junto com isso vem outro sintoma, que é a queda da produtividade. Então você começa a ter menos produtividade nos seus relacionamentos, menos produtividade no seu trabalho, menos produtividade nas coisas que você se dispõe a fazer, né? Nas coisas que você se predispõe a fazer, a sua produtividade ela também cai. Você começa a fazer as coisas apenas para escapar.
olha, eu vou fazer aqui, mas eu tô doido para ir embora. Ou então só para manter a aparência de que eu tô bem, para ninguém ter que me perguntar, para ninguém ter que se intrometer, só para eu manter a aparência e eu já quero ir embora. Então, esses são alguns sintomas, e o último é uma enxaqueca constante, uma dor de cabeça constante, que acompanha você constantemente, que acompanha você durante o seu processo diário, e isso em alta intensidade e em alta recorrência. Então, você pega aí esses sintomas, você que anotou os sintomas, e vê se você tem 7 desses sintomas ou mais em alta intensidade, em alta recorrência. Se você tiver em alta intensidade, em alta recorrência, provavelmente você está desenvolvendo um transtorno de humor, né? Um transtorno depressivo. Então é importante que você dê atenção ao que o seu corpo está falando, aos sinais que o seu organismo está dando no dia a dia, para que isso não se agrave e você aí agora tenha que seja mais difícil, né? Você tratar isso, você começar a tomar remédios, começar a, a não conseguir mais equilibrar isso, né? Então, muito bem, esses são os pontos aí que você pode observar para você poder entender se você está desenvolvendo um transtorno de humor. Lembrando que temos os 3 pilares que nós falamos no início da nossa aula de hoje. Depois nós passamos para a questão química do nosso organismo, como ela funciona. Passamos agora pelos sintomas e agora nós vamos passar sobre o que fazer, né? Porque você fala assim, Juan, olha, eu sinto que eu estou começando, que eu estou num estado deprimido. Eu ainda não estou com os sintomas, ainda não estou num estado depressivo, né? Ainda não sinto que aqueles sintomas que você me deu ali, eu ainda não preenchi todos, não estou em alta intensidade, ainda não estou chegando lá, mas eu não me sinto bem. Eu sinto que eu estou triste, aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo na minha vida, eu estou nesse momento da minha vida e eu não me sinto bem. E agora, o que eu posso fazer? Como é que eu posso sair dessa? Existe algum exercício? Existem algumas práticas que eu posso ter para eu poder me sentir melhor? Lembrando que nós vimos que a questão do humor, né, ela é química no nosso organismo, né? Nós vimos a dopamina, da motivação, serotonina para a serenidade. Então, existem algumas práticas que você pode fazer, existem algumas práticas que você pode ter e você pode fazer para que você possa estar aumentando os seus níveis de dopamina, serotonina, trabalhando nessa produção. Então, o humor está lá embaixo, você tem que dar atenção a pelo menos 5 coisas, 5 pontos principais, tá? Atitudes que vão ajudar você na regulação dopaminérgica e serotonérgica da sua vida, tá bom? Então vamos às atitudes? Vamos lá. A primeira é com relação ao trabalho, né? Muitas pessoas hoje desenvolvem o que nós chamamos de síndrome de burnout, né? Que é como se fosse um transtorno generalizado no trabalho ali, né? Então, por quê? Porque eles acabam aumentando muito a carga horária de trabalho, né? Muita coisa para fazer, né? Acabam se sobrecarregando com respeito à hora de trabalho, à forma como trabalham, sem dar descanso para o corpo, sem uma regulação do sono. Lembra que nós vimos ali que pode gerar um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio hormonal, um desequilíbrio químico no seu corpo. Então, o que você pode fazer? Você pode analisar a forma de trabalho, né? Você pode também diminuir a quantidade de horas trabalhadas. Se você está vendo que você está levando o seu corpo sempre ao limite, então talvez seja a hora de você mudar a forma de você trabalhar ou diminuir a carga horária de trabalho, né? Nosso corpo, ele é sim uma máquina, mas como toda máquina, ela exige manutenção. Então você tem que tirar tempo para o trabalho. E até mesmo você tem que avaliar
se o seu trabalho está trazendo para você sensações de bem-estar, se você sente que você está se encaixando ali, ou se você sente inadequado. Quando o indivíduo ele sente uma inadequação, a tendência é ele aumentar as suas sensações negativas. Sensativas do indivíduo. Então, observe, né, a forma como você trabalha, a sua carga horária e também avalie, né, reavalie o trabalho onde você está, se ele te traz um sentimento de realização ou não, né? O segundo ponto que é muito importante a gente ter quando a gente deseja, né, estabelecer atitudes, rotinas para a produção dopaminérgica e serotonérgica é ter uma agenda, né? Então a gente viu ali com respeito ao trabalho, né? Você tem que ter uma agenda, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma organização. Isso vai te ajudar, né, a equilibrar a sua vida, a levar uma vida mais balanceada. A gente sempre, de uma forma ou outra, vai estar desbalanceado. A gente sempre, de uma forma ou outra, vai tender para algum lado. Mas é encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. Então, tenha uma agenda, coloque por escrito. Quando a gente coloca por escrito, né, nós tiramos da nossa mente, isso diminui também o processo de ansiedade. Então, até mesmo se você é ansioso, vai te ajudar nesse sentido. Então, tenha ali a sua agenda e busque não só estabelecer uma rotina, mas flexibilizar a sua rotina, né? Se você está vendo que a sua rotina está muito intensa, está te trazendo prejuízo emocional, físico, de saúde emocional, saúde física, saúde mental, então flexibilize a sua rotina, né? Busque mudar a sua rotina, encontre mais espaços na sua rotina ou coloque mais espaços na sua rotina para cuidar de você. Quando foi a última vez que você cuidou de si mesmo, né? Quando foi a última vez que você cuidou da sua saúde? Quando foi a última vez que você tirou um tempo para você? E é importante também você priorizar alguns dias para você ter uma noite de sono de qualidade, né? Dormir ali pelo menos de 6 a 8 horas, né? Então você precisa ter pelo menos 3 vezes na semana dormir entre 6 e 8 horas. Isso vai te ajudar ao equilíbrio, né, emocional, no caso, né? Vai te ajudar a trazer para você uma produção melhor da serotonina, da dopamina, você vai se sentir melhor. Um terceiro ponto também é estabelecer momentos de prazer, né? Então, uma vez por semana, inicie ou faça algo que te faça se sentir bem, que te dê prazer, algo que realmente você goste, algo que vá trazer para você um sentimento ou de realização ou de bem-estar, um sentimento positivo. Então inicie aí, pegue um dia da semana e inicie ou a leitura de um livro, ou um hobby, ou algum tipo de exercício físico, ou alguma rotina que vai te ajudar aí a ter uma produção melhor dessas substâncias, né? Coisas que façam com que você se sinta bem. Isso vai produzir, lembra? A dopamina é o hormônio da motivação, serotonina é o hormônio ali que traz para você a sensação de plenitude, de bem-estar. Essas atitudes vão ajudar você. Um quarto ponto é você dar atenção a atividades físicas, né? Não subestime o poder que uma atividade física pode ter na sua vida, ou pode exercer na sua vida. Então, tire tempo para você poder não só fazer uma atividade física, mas estabelecer essa atividade física no mínimo 3 vezes por semana como uma rotina. 3 vezes por semana como uma rotina. Juan, mas olha, eu não consigo pegar peso, eu estou sedentário, faz tempo que eu não faço exercício. Como é que eu posso fazer? Então você pode começar até mesmo com uma simples caminhada. Então busque ali fazer 3 vezes na semana uma caminhada
ali pelo menos durante 30 minutos. Durante 30 minutos, naquele ritmo de tô com pressa, sabe? Não num ritmo baixo, andando devagarzinho, olhando as modas, mas não, um ritmo apressado, né? Ali, 6 quilômetros por hora, um ritmo mais apressado. Então coloque, olha, 30 minutinhos, 3 vezes na semana, né? Então você pode tirar tempo ali de ver um vídeo na internet, de estar ali num mundo digital, sai na rua, bota o seu tênis, bota o seu sapatinho aí de corrida, e de caminhada, sua roupa ali de exercício e vai, pelo menos 30 minutos de exercício, vai te ajudar, vai te fazer bem, vai produzir em você uma sensação de bem-estar e vai te ajudar a sair desse estado deprimido que você está, né? Então, esses fatores agrupados vão aumentar o seu humor e diminuir a sua irritabilidade. Lembra que um dos sintomas ali do transtorno já é a irritabilidade? Então, talvez você não esteja com todos os 7 ou com os 10 em alta densidade, mas está começando ali a aparecer um. Essas atitudes, essas rotinas vão ajudar você a diminuir a sensação de irritação. E quando você fica menos irritado, você se torna mais tolerante. Você se torna mais tolerante no seu trabalho, você se torna mais tolerante com o seu cônjuge, nos seus relacionamentos, com os seus filhos, né? Menor irritabilidade, maior tolerância. Também vai diminuir a sua sensação de frustração, porque vai te dar mais sensações de realização. Você vai sentir que está realizando, cumprindo uma meta, você vai sentir mais sensações de bem-estar, né? Então vai diminuir também a sua frustração, vai regularizar a sua impulsividade, se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa agitada, vai te ajudar também a ter mais sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Lembra? Serotonina, né, o hormônio da serenidade, vai te trazer mais serenidade, vai te ajudar a ter uma vida mais leve, mais clara, com mais clarezas, né? Então, tudo isso, esses tópicos, né, juntos, eles ajudam a incrementar a produção dopaminérgica e a produção serotonérgica, caso você esteja aí num estado deprimido. Se você já estiver, como nós comentamos, né, já tem desenvolvido, você fez a sua análise, não, Juan, olha, eu já estou aí com 7 ou mais, com 10 dos sintomas que estou com 10 desses sintomas, eu já estou me sentindo muito mal, o que eu faço? Procure um médico, procure um psiquiatra, um psicólogo, procure um psicoterapeuta. Esses profissionais, eles podem ajudar você, né? Ali você vai no médico, ele vai dar o diagnóstico, você vai fazer o acompanhamento psicanalista, eles vão ajudar você com o psicoterapeuta. O psicoterapeuta, ele ajuda você, né? Com um lado emocional, você continuar caminhando, né? O trabalho da psicoterapia, né? Ele é fundamental, mesmo que você esteja tomando remédios, ele é muito importante você fazer um acompanhamento psicoterapêutico. Isso vai te ajudar a lidar, né? Nós não falamos, quando são transtornos, geralmente nós não falamos de cura, né? Nós falamos de remissão. Se o transtorno entra em remissão, é quando você volta a ser funcional. Porque o transtorno
Opa, voltei. Caiu um pouquinho, mas já voltamos. Tem você vê que você, conforme nós vimos os sintomas, então você pode procurar ajuda. Tá bom, pessoal? Por hoje foi só. Hoje nós trazemos para vocês aí, para vocês entenderem melhor os transtornos de humor. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, quiserem perguntar alguma coisa, podem aí deixar aí nos comentários, ou então mandem lá no meu Instagram. Eu vou ter o maior prazer de responder a vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda lá no inbox, a gente vai responder nos nossos stories, tá bom? Ao longo do dia, ao longo de amanhã, ou nos dias à frente, tá bom? Estamos aqui sempre, toda semana, um vídeo ao vivo, uma aula ao vivo, falando sobre a personalidade, o desenvolvimento do eu, como nós somos formados, como entender mais a nós mesmos, autoconhecimento, gestão emocional e autoliderança, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Deixem aí seus comentários, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu gostei, compartilhe essa live com quem você acha que precisa, com quem você acha que precisa se entender melhor, se conhecer melhor, e nós estamos juntos até a próxima semana, tá bom? Fique firme, fique forte, nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite para vocês.